Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo sobre operações com as quatro operações com os números inteiros. No bimestre passado nós falamos de adição e subtração. Esse bimestre nós vamos falar de multiplicação e divisão, tá? Então agora a gente vai começar com multiplicação e divisão de números inteiros, lembrando que os números inteiros são os números positivos e negativos, ok? E aí, como eu comentei com vocês na live da semana passada, a multiplicação e a divisão elas têm a mesma regra de sinal, que é diferente da adição e da subtração. Na adição, por exemplo, quando a gente tinha um sinal de mais entre os números inteiros, não influencia em nada no sinal dos números. E quando a gente tinha uma subtração entre os números inteiros, essa subtração fazia com que eu invertesse o sinal do número inteiro que estava depois desse sinal de menos. Agora, a regra do sinal da multiplicação e da divisão, ela é diferente, tá? Então eu até gostaria que vocês anotassem em algum lugar aí. A regra é essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui serve tanto para multiplicação quanto para divisão, ok? Então, por exemplo, um número positivo vezes um outro número positivo vai ser igual a um número positivo. Então, mais vezes mais igual a mais. Mais vezes menos igual a menos. Menos vezes menos igual a mais. E menos vezes mais igual a menos. Tá? Se você quiser fazer uma brincadeirazinha aí em relação a essa regrinha, você pode brincar da seguinte forma, ó. O amigo do meu amigo também é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E o inimigo do meu amigo também é meu inimigo. Ok? Lembrando que essa regrinha serve tanto para multiplicação, como eu coloquei aqui, quanto para divisão. A única diferença é que você vai multiplicar ou dividir os números, mas a regrinha de sinal é a mesma. Combinado? Então, ó, positivo vezes positivo, positivo, positivo vezes negativo, negativo, negativo vezes negativo, positivo, negativo vezes positivo, negativo. Sinais iguais, positivo, tá vendo, ó? Mais com mais, mais, e menos com menos, mais. Então, sinais iguais, positivo, e sinais diferentes, negativo. Tá bom? Aí você pode fazer de acordo com o que você acha mais fácil aí. Combinado? E aí aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos para a gente fazer, que aí o Pro vai fazer com você agora, ó. Presta atenção, porque a regra é a mesma. Essas primeiras aqui é tudo multiplicação. Então a primeira coisa que você vai fazer é a regrinha de sinal, que eu ensinei aqui em cima. Então, por exemplo, aqui, ó, mais vezes mais, mais. E 4 vezes 2, 8. Pronto. É assim, é fácil. Olha esse exemplo. Menos vezes mais, menos. 6 vezes 2, 12. Tá vendo como que é fácil? Ó, menos vezes menos, mais. 7 vezes 3, 21. Menos vezes mais, menos. 1 vezes 4, 4. E essa daqui, se você observar, eu deixei o primeiro número sem sinal. Quer dizer que ele é um número positivo, é sempre assim, não é? Número sem sinal não é positivo. Então, mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10. Ok? Aí aqui do lado eu coloquei outros exemplos, só que agora é com divisão. Você vai ver que a regra de sinal é a mesma, você só vai ter que dividir os números. Mais dividido por mais, mais. 8 dividido por 2, 4.
Menos dividido por menos, mais. 6 dividido por 3, 2. Mais dividido por menos, menos. 15 dividido por 5, 3. Menos dividido por mais, menos. 100 dividido por 25, 4. E esse sem sinal, ó, tá vendo? Ó, é positivo. Mais dividido por menos, menos. 20 dividido por 4, 5. Tá vendo como que é fácil? Então, ó, a regrinha dos sinais da multiplicação e da divisão é igual. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tá bom? Agora é o seguinte. Lá na apostila, na página... Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Que eu vou dar uma explicadinha numa situação aqui. As propriedades das multiplicações. Ó, página 13, tá? A primeira propriedade aqui em cima está dizendo o seguinte, ó. O que é propriedade comutativa? É aquela que vocês ouvem falar desde lá das séries anteriores, que a ordem dos fatores não altera o produto, ou que a ordem dos fatores não altera o resultado. Essa é a propriedade comutativa. Olha o exemplo aqui, ó. 4 vezes 9 é 36. Então quer dizer que 9 vezes 4 também é 36. Tá vendo que os fatores foram invertidos? Aqui, ó. Aqui o 4 e depois o 9, aqui o 9 e depois o 4. E aqui no exemplo de baixo ele colocou o sinal. É só fazer o jogo de sinal antes. Ó, positivo com negativo, negativo. 7 vezes 9, 63. E aqui invertido, ó, negativo com positivo, negativo. 9 vezes 7 também 63. Então ambos deram menos 63. Tá? O 7 primeiro e depois o menos 9. E aqui é o menos 9 e depois o 7. Então, a propriedade comutativa nada mais é do que a regrinha de que a ordem dos fatores não altera o resultado. Combinado? Agora, a propriedade associativa. O que significa isso? Que quando você tiver 3 números a serem multiplicados ou divididos, e dependente qual dos dois você pegue primeiro para resolver, vai dar o mesmo resultado. Que nem, olha aqui, ó. Menos 8 vezes menos 3 vezes menos 10. Aqui primeiro eu vou resolver o menos 8 com o menos 3. Então, menos com menos dá mais. 8 vezes 3, 24. Então, é mais 24 vezes menos 10. Aí, mais com menos é menos. 24 vezes 10, menos 240. Certo ou não? Aqui na letra B, eu peguei os mesmos 3 números. Só que aqui na letra A, primeiro foi calculado os 2 primeiros e depois o terceiro. E aqui na letra B, eu vou pegar os 2 últimos e depois multiplicar pelo primeiro. Então, o que nós temos aqui? Ó? Eu vou deixar o menos 8 aqui. Primeiro eu vou calcular o menos 3 e o menos 10. Então, menos 8 eu copiei. Aí, menos com menos, mais. 30, 3 vezes 10, 30. Então, agora eu vou fazer menos 8 vezes 30. Menos com mais, menos. 8 vezes 30, 240. Perceberam que deu o mesmo resultado? Aqui eu peguei os 2 primeiros e o resultado com o terceiro. E aqui eu baixei o primeiro, resolvi o segundo e o terceiro e depois eu fiz com o primeiro. Deu o mesmo resultado. Essa é a propriedade associativa. Como são tudo multiplicação e divisão, não importa qual você pegue. Ok? Existência do elemento neutro. Elemento neutro nada mais é do que o número 1. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Se ele for positivo, ele vai continuar positivo. Se ele for negativo, ele vai continuar negativo. Ok? Então, ó, mais 25 vezes 1, mais 25. 1 vezes mais 18, mais 18. Menos 17 vezes 1, menos 17. E 1 vezes menos 20, menos 20. Ok?
E por último, nós temos a propriedade distributiva. Então você pega, por exemplo, esse número aqui, ó. Pega um número qualquer, quando você tiver um parênteses, você precisa multiplicar esse número de fora por tudo que tem dentro do parênteses. Vou fazer um exemplo aqui legal para vocês, ó. 3 que multiplica, ó, parênteses, menos 2 mais 4. Tá vendo? Ó, esse 3 está multiplicando esse parênteses todo. Você não pode calcular aqui primeiro para depois calcular isso. Não, você tem que multiplicar esse por esse e ele por esse. Fazendo o jogo de sinal. Mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Mais com mais, mais. 3 vezes 4, 12. Aí agora sim você pode juntar os dois. Menos 6 mais 12, mais 6. Aqui, ó. Então a propriedade distributiva é isso. Você tem que multiplicar o número, pegar o número de fora e multiplicar por tudo que tem dentro do parênteses. Combinado? Beleza, gente? Então, baseado nessas explicaçõezinhas aí, para essa semana, a apostila, tá? Exercícios da apostila das páginas 7 a 18. Ok? Então, exercícios da apostila das páginas 7 a 18. Aquilo que não couber na apostila, faça no caderno. E aí, nas nossas aulas de terça e de sexta, a gente conversa, de quarta e de terça também para os alunos da tarde, a gente vai conversando e tirando algumas dúvidas. Ok? Então, um abraço a todos, boa semana e logo, logo estaremos juntos em breve aí. Tchau, tchau.